Tudo se inicia quando Nandinho mostra suas fotos e roupinhas de quando ele era pequeno para Maria, e ela não se aguenta e começa a chorar. Nandinho pergunta por que ela está chorando daquela forma. Maria diz que aquelas roupinhas a fazem lembrar de seu filho querido, e começa a chamar Nandinho de filho, sem que ele perceba. Nandinho continua mostrando outras lembranças para Maria. E ela diz que tudo foi guardado com muito carinho. Nandinho diz que Agripina sempre cuidou muito dele. E diz que ama muito ela. Maria diz que gostaria que ele gostasse só um pouquinho dela. Nandinho diz que gosta, pois ela o ajudou muito. Nesse momento, Maria o abraça e dá um beijo em seu rosto. Enquanto isso, Tita está falando com a professora, e disse que ela é muito agradável e gentil, e tem certeza que serão boas amigas. Verônica diz que é tudo o que ela deseja, deixando Tita animada. Ao saírem do escritório, Carlota diz a Tita que Maria ainda não chegou. Tita diz a Verônica que ela a conhecerá outro dia. Nesse momento Verônica se despede e lhe dá um beijo carinhoso. Nesse momento, Vera Cruz chega e conta a Maria que Agripina não reconheceu Nandinho quando o viu com as roupas novas, arrancando risos de Maria. Maria diz que quando ele se acostumar a usar outros tipos de roupas e a estudar, todos ficarão impactados com a mudança. Nandinho diz que só quer começar a trabalhar logo, para não se aproveitar de ninguém. Maria diz que ele vai trabalhar, mas que primeiro vai se preparar. Vera Cruz diz para ele não se esquecer dos pobres quando prosperar. Nandinho diz que sempre estará pensando neles, na mãe, em Vera Cruz, e em sua madrinha Tonha para dar tudo a eles. Maria cabisbaixa pergunta, e eu? Nandinho diz que ela não precisa de nada, pois ela já tem tudo. Maria diz que precisa de carinho, um carinho igual ele tem pela mãe dele. Um carinho de filho, e deixa Nandinho sem jeito. Logo Maria quebra o clima, e diz que tem uma surpresa para ele e o chama para sair com ela. Quando eles saem, as fofoqueiras ficam falando que Agripina vai ficar sabendo que Nandinho está com uma amante. Algum tempo depois, Maria e Nandinho chegam ao novo apartamento, e ela diz que esse é o lugar que ela alugou para ele e sua mãe, deixando Nandinho de boca aberta. Nandinho diz que é muito bonito e tudo novinho. Ele diz que ele e a mãe vão sentir saudades da vila. Maria diz que por isso, alugou um lugar tão perto, para eles irem lá quando quiserem. Nandinho diz que deve ser tudo muito caro, e Maria diz para ele não pensar em valores. E que se eles quiserem trazer alguém para ficar com eles, como o padrinho Vera Cruz, ele pode fazer sem problemas. Nesse momento, Penélope e Zé Maria estão em um restaurante chique. Ela diz para ele não exagerar nos gastos. Zé Maria diz que ela sempre quer estragar os melhores momentos. E questiona se ela só pensa no dinheiro. Penélope diz que já está vendo eles passando necessidades outra vez. Ele pede para comer em paz. No apartamento, Nandinho pergunta a Maria se ela está louca. Maria o questiona porque ele disse isso. Nandinho diz que ela meteu na cabeça que ele é seu filho, e isso não é verdade. Maria se aproxima e diz que não está louca. Diz que seu filho não morreu, quase revelando a verdade. Nandinho a questiona, dizendo que ela havia dito isso. Maria fica pensativa, dizendo para si mesma que ainda não é hora de contar a verdade, enquanto Nandinho está confuso. Maria diz que sente seu filho vivo como se fosse ele, e nesse momento, Nandinho pergunta se o marido dela sabe que ela o ajuda. Na mansão, Luiz Fernando desce as escadas, e Carlota diz que está preocupada, pois já é tarde e Maria não voltou ainda. Ele nervoso diz que sabe, e manda dizer a Lupe que a espera no escritório.
Em casa, Verônica diz à mãe que Tita é sua filha, e neta dela. Raimunda pergunta como ela tem certeza. Verônica diz que Tita não é filha dos de la Vega, e que foi adotada no mesmo orfanato. Sua mãe, preocupada, pergunta o que será dela, se apegar a essa menina e ela não for sua filha. Verônica pergunta como pode ter certeza. E a mãe diz que com documentos. Só assim ela poderá provar. Maria diz a Nandinho que seu marido não sabe de nada, mas que pretende contar logo. Nandinho diz que gostaria de pedir perdão a ele, por ter tentado roubar sua casa. Maria diz que ele não precisa pedir perdão a ninguém, e que outros é que precisam pedir perdão a ele. Nandinho, confuso, diz que ela fala coisas estranhas às vezes. Maria diz que são estranhas para ele, mas para ela não. Nandinho diz para Maria que, tomara que ela não se zangue com ele e com sua mãe, a ponto de tirar tudo deles, e o deixarem de novo na rua. Maria, com carinho, diz que não vai se arrepender nunca do que faz por ele, e pede para ele confiar nela, assim como ela confia nele. Na mansão, Luiz Fernando questiona Lupe, porque ela não saiu com Maria. Lupe diz que às vezes não a acompanha. Luiz Fernando diz que não gosta que a deixe sozinha. Lupe diz que Maria não é a única mulher que sai sozinha à rua. Luiz Fernando se altera, e pergunta o que ela faz tanto na rua. Lupe diz que ela faz obras sociais, vai à igreja, hospitais. Lupe diz que Maria não faz nada de errado, e que ele não tem motivos para duvidar dela. Enquanto isso, Tita está deitada na cama, pensando que precisa anotar aquele número de telefone. E diz que precisa investigar isso. No dia seguinte, Nandinho chega à vila todo arrumado. E a fofoqueira pergunta se ele dormiu em casa, pois ele saiu à noite e ela não o viu voltar. Ele diz que sim. Ela pergunta se ele irá ver Agripina, e ele diz que irá à tarde. Logo, ela diz que vai fazer coisas importantes, e o parabeniza pela nova namorada. Tita encontra Luiz Fernando no corredor e pergunta por Maria. Ele diz que ela chegou tarde, e diz que ela estava fazendo obras sociais. Tita diz que ela poderia fazer obras sociais com ela. Reclama que Maria não liga para ela, e nunca a chama para fazer nada. Tita pede para o pai falar com a mãe, pois a está deixando totalmente abandonada. Enquanto isso, Maria está ajeitando o cabelo, quando Luiz Fernando entra. Ele brinca dizendo que ela está com fios brancos, e ela sorri dizendo que não são muitos. Ele diz que não importa, pois continua a amando muito, e eles se beijam. Luiz Fernando diz que a cada dia ela está mais contente, e que se sente feliz em vê-la assim. Maria diz que sim, que está feliz. Luiz Fernando diz que ela é tanto, que esquece dos que a cercam. Diz que ela é um pouco egoísta. E pergunta o que está havendo entre Maria e Tita. Nesse momento, a fofoqueira vai visitar Agripina e pergunta como ela está. Agripina diz que está melhorando, e que está louca para voltar para a vila. Agripina pergunta como está tudo. A fofoqueira conta que a vila está de cabeça para baixo, com o romance de Nandinho, e deixa Agripina pasma. Agripina pergunta se Nandinho anda arrastando asa para alguma vizinha. Lua pergunta se ela não sabe, e fala que ela conhece a mulher que ele anda. Agripina começa a arriscar vários nomes de vizinhas, e a fofoqueira diz que não é nenhuma dessas. E diz que é a ricaça, que pagou o tratamento dela, e comprou as roupas para Nandinho, deixando Agripina chocada. Na mansão, Luiz Fernando diz que ela está abandonando Tita, e que a menina reclamou que a mãe nunca faz nada com ela. Maria diz que não imaginou que ela se importasse em sair com ela.
Luiz Fernando pede para ela se comprometer que quando for sair vai levar Tita junto. Maria fica nervosa, e diz que não, que isso ela não pode fazer. Ela diz que vai a lugares que há muita pobreza, miséria, e que não vai levar Tita com ela, e pede para ele não insistir. Luiz Fernando diz que tudo bem. Não quer tirar a alegria que ela sente, mesmo não sabendo a razão. No hospital, a fofoqueira afirma que todos na vila já estão sabendo de Nandinho e a ricaça. A fofoqueira diz que a mulher entrou no quarto com Nandinho, e depois saiu de mãos dadas com ele, e às 11 da noite, Nandinho ainda não tinha voltado, e deixa Agripina preocupada. Agripina diz que Nandinho é só um menino. Lua diz que há mulheres que gostam de meninos. Agripina corta, e diz que ela o vê como filho dela. A mulher diz que ficou sabendo que viram os dois se beijando na boca, dentro do carro da ricaça, e deixa Agripina apavorada. Na mansão, Lupe diz a Maria que foi colocada contra a parede pelo senhor Luiz Fernando, e diz que ele está preocupado por ela estar saindo sozinha. Maria preocupada diz que hoje à tarde Lupe vai sair com ela para ver o filho. Nesse momento Nandinho chega ao hospital. Ao entrar na sala, ele beija Agripina, e ela diz que foi bom ele ter vindo, pois tem coisas muito sérias para eles conversarem. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.